Olá, torcida tricolor, como vão? Tudo bem? Espero que tenham ido muito bem de Páscoa. Mas vamos às notícias do nosso Fluminense. É, eu queria falar sobre duas notícias sobre Felipe Melo. Em uma comentário dele no Twitter, que repercutiu, né? Ele estava de fora, ele está de fora, se recuperando, né, da contusão lá no menisco, né? E ele estava vendo o jogo do Fluminense. E aí o Ganso sofreu falta. O Ganso foi pedida a falta, mas o juiz que realmente já tem um histórico, né, bem grande de não dar as coisas ou não marcar as coisas a favor do Fluminense, né, não deu a falta no Ganso. E o Ganso levantou, ao invés do Ganso, depende muito da característica do jogador, tá? O que eu vou falar aqui. Uns reclamam, outros enchem o saco do juiz, falam o tempo todo. E o Ganso levantou e saiu rindo. Quer dizer, como quem diz assim, é, ah, você não deu, né? Pô, brincadeira, né? Mas foi falta, tal. Assim, mais ou menos esse tipo de coisa. Só que o que o Felipe Melo falou? Ele estava ouvindo os comentaristas falando na TV e é por isso que eu nem vejo jogo, eu nem ouço pela TV, eu ouço pelas mídias do YouTube, né? Os canais que a gente tem por aqui e para evitar esse tipo de coisa, mas vejo na TV. E aí ele falou assim, eu queria fazer um questionamento. Não, primeiro ele falou assim, tá vendo? Olha só, todo mundo reclama os juízes reclamam, né? Os comentaristas, aliás, reclamam que quando a gente vai falar de uma falta, a gente vai em cima do juiz e aí os comentaristas falam, que falta de educação, foi em cima do juiz, não sei o que, para reclamar. Agora, aí ele falou assim, agora que o Ganso levantou e saiu rindo, aí eles falaram que não deve ter sido falta, porque ele saiu rindo. O comentário do comentarista, se é que pode chamar isso, né? E o Felipe Melo falou assim, vem cá, uma pergunta só. Ele falou com toda humildade. É, é pra gente reclamar ou é pra gente sair rindo? Só queria saber isso. Realmente, gente, olha, as coisas estão ficando de uma forma que está complicado. A gente não sabe. É muita imparcialidade de um profissional que deveria ser parcial, está sendo imparcial bom, é, obviamente não foi por isso que a gente jogou mal naquele dia, tá bom? E pelo menos o Fluminense ganhou, né, do Cuiabá de 1-0. Mas eu queria registrar isso aí no Twitter, se vocês quiserem ver, isso está no Twitter do próprio Felipe Melo também e algumas outras pessoas retuitaram essa informação dele. Então, por exemplo, no Netflix tá também, se vocês quiserem ver. Eu realmente acho assim um absurdo, né? Mas, bom, vida que segue, né? Vamos para outra notícia do Felipe Melo, que eu achei muito legal. E eu acho que é uma atitude que deveria ser seguida por todo mundo, não só jogador, mas todas as pessoas, né? Bom, como eu falei, ele está afastado, né? E ele morou há algum tempo no complexo do Alemão, né, com a família. Então, eu vou até ler a notícia do Lancenet. Aqui diz o seguinte, ó, fora do Fluminense por conta de lesão, Felipe Melo foi ao complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro neste domingo distribuir ovos de chocolate para crianças e adolescentes da comunidade. O jogador fez a ação em parceria com a ONG Fábrica de Destino e registrou o momento nas redes sociais. Aí é que diz que ele nasceu em Volta Redonda e morou um período, como eu falei, né, lá no Morro do Alemão, né? É, enfim, aqui também diz que
Ele foi desfalque nos últimos 4 jogos, depois de passar por uma artroscopia no joelho direito no dia 5 de abril. Felipe Melo já, como a gente sabe, já retirou os pontos e já correu pelo gramado lá do Carlos Castilho, na expectativa de retornar em pelo menos um mês. Ele tenta voltar antes do fim da fase de grupos da Sul-Americana, que vai ser em 26 de maio. Mas está bem legal essa notícia aqui. Eu achei muito bacana, porque demonstra, né, uma vontade do jogador querer ajudar, ou pelo menos dar um prazer, dar uma coisa gostosa para aquelas pessoas que vivem em condições, né, que a gente nem sabe, né, lá tem muita gente boa, então ele foi lá e distribuiu lá os ovos de Páscoa para as crianças e adolescentes. Bem legal. Parabéns pela atitude, e deveria ser seguida por vários outros, não só jogadores, mas como outras pessoas também. Bom, a próxima notícia que eu queria dar para vocês, né, é o seguinte. Eu queria falar sobre a rodada, né, que teve nesse último final de semana aí. Além do resultado do Fluminense, né, que ganhou, como todos sabem, lá na Arena Pantanal de 1-0 lá do Cuiabá. Tivemos outros resultados aqui. Então vamos aos resultados. No sábado, o Goiás empatou com 1-1 com o Palmeiras e foi lá no Ailé Pinheiro. Corinthians ganhou de 3-0 do Piauí, na Neoquímica Arena. América Mineiro 4-1 sobre Juventude no Independência. Como eu falei, o Cuiabá 0 e Fluminense 1 na Arena Pantanal. No domingo teve Santos 2 e Curitiba 1 na Vila Belmiro. Flamengo 3-1 contra o São Paulo no Maracanã. O Bragantino ganhou de 4-0 do Atlético Goianiense. O Internacional 2-1 no Fortaleza, lá no Beira-Rio. O Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. E Ceará perdeu de 3-1 para o Botafogo, lá no Castelão. Bom, a classificação: Corinthians está em primeiro com 6 pontos. Tá? O Atlético em segundo com 6 pontos também. O Bragantino, veja só, hein, em terceiro com 4 pontos. O Flamengo em quarto com 4 pontos. O Santos em quinto com 4 pontos. Fluminense em sexto com 4 pontos. Tá? Isso tem a ver com combinação de saldo de gols, a quantidade de jogos, tá, gente? Mas isso é parcial, né? O campeonato está só começando. O São Paulo está em sétimo com 6 pontos. O oitavo é o Coritiba. O nono, o Atlético Mineiro. E o 10º, o Botafogo. Enfim, essa é a classificação do campeonato. Hoje, quem teve 100%, os únicos que tiveram 100% de aproveitamento, ou seja, ganharam nas 2 partidas, né, foram o Corinthians e o Atlético Mineiro. Os outros, uma ou outra partida perdeu ou empatou, aí estão nessas colocações. O Fluminense está em 6º lugar, quer dizer, pelo menos nós estamos entre os 6, né, que poderíamos estar em mais à frente, né, se nós não tivéssemos ganho também do Santos, né? Mas enfim, essa é a classificação de momento. Obviamente vamos ter mais jogos aí essa semana, e aí a gente vai sendo atualizado, eu passo aqui para vocês, ok? Bom, o que vocês acharam dessas notícias? Gostaram da atitude? Bom, primeiro daquele questionamento do Felipe Melo aos juízes, né, que ficam apitando lá as partidas. O que vocês acham dessa notícia? Vocês acham que ele mandou bem também? Ou ele está questionando demais? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, tá? E sobre os ovos de Páscoa, acharam que ele mandou bem? Eu achei que ele mandou muito bem. E sobre a classificação do Brasileirão? Vocês acham que teve alguma surpresa? Ou está tudo se encaixando dentro da normalidade, digamos assim? Coloque nos comentários aí para eu saber quais são a opinião de vocês sobre essas notícias. Não se esqueçam de assinar o canal quem não for inscrito.
Compartilhem esse vídeo com outros amigos tricolores para nossa comunidade crescer e dê o like no vídeo para que aumente o engajamento e o YouTube possa mandar para vocês todos os vídeos assim que eles forem saindo, ok? Então fiquem todos com Deus e fui!